Isto era o momento da nave espacial. Devemos ser todos sequestrados. Já dá? Alô? Boa tarde, obrigada pela vossa presença. Na Casa da Tinta da China decidiu fazer uma sessão com três dos nossos autores, o Daniel Oliveira, o Rui Tavares e o Bernardo Pires de Lima, para discutirmos. O mote da conversa é: estamos na era dos extremismos. Não sei, acho que vou passar a palavra em primeiro lugar ao Rui Tavares. Eles são todos muito conversadores, portanto eu vou despachar. Para não dizer faladores mesmo. Sim. Eu vou passo primeiro para ti, Rui. Ok. Peço desculpa pela camisa do Daniel Oliveira. Eu já me explico. A próxima vez eu vou pedir para virem vestidos como deve ser estas coisas. Queria agradecer aos três, agradecer a toda a gente, voltar a agradecer ao Sr. Rui, que é o nosso anfitrião aqui no Chocolate House. Passo já a palavra ao Rui Tavares. Obrigada. Bem, obrigado, Bárbara. Está a funcionar? Tá? Pronto, é um prazer estar aqui convosco e com o Bernardo Kennedy de Lima e o Daniel Orquídea. Para começar já por responder não à pergunta do tema do debate. Há uma regra jornalística, cujo nome agora não me lembro, que diz: quando um título de um artigo acaba por um ponto de interrogação, a resposta é não. Porque se o jornalista pudesse afirmar aquilo, não tinha posto um ponto de interrogação. Ou se o articulista pudesse. Portanto, aquele livro muito famoso do Francis Fukuyama, O Fim da História, começou por ser um artigo que tinha um ponto de interrogação. O fim da história, ponto de interrogação. Não. Estamos na era dos extremos? Não. Estamos na era de um extremo, basicamente. Portanto, essa é o meu argumento de abertura. Nós estamos, de facto, numa era de polarização, como se costuma dizer, que tem, pelo menos, quer dizer, uma década, é subsequente à crise financeira de 2008, não tem como raiz apenas a crise financeira, tem outras dinâmicas de alterações estruturais da esfera pública, de simples substituição geracional e perda de memória em relação a determinadas fases da história europeia e global, que por si só serviam, de certa forma, de antídoto a esta extremização, mas a partir de determinada altura, essa fase de polarização confirmou-se como uma fase de polarização que eu diria assimétrica. Ou seja, o que nós estamos a ver no lado direito da política, com o populismo de direita, com a extrema-direita e com uma série de fenómenos que são, na prática, os equivalentes funcionais do que eram os fascismos de há um século atrás, e que tanto mais se aproximam disso, quanto mais rejeitam a etiqueta e tanto mais, por sua vez, chamam com uma enorme facilidade comunista e stalinista a toda a gente, não têm um correspondente na prática com o mesmo tipo de capacidade de mobilização, com o mesmo tipo de impacto eleitoral ou político, impacto no poder e nas políticas propriamente ditas, ou até sequer agenda ou programa equivalente à esquerda. Não é sempre assim. Há épocas em que nós podemos dizer que uma extrema-esquerda existiu numa medida em que podemos dizer que uma extrema-direita existiu. Não é preciso ir muito longe, e se calhar ainda na infância ou na adolescência e juventude de várias pessoas que estão aqui, para nos lembrarmos do tempo em que havia uma extrema-esquerda que optava pela luta armada, mesmo em países que eram democracias, a que chamavam de burguesas, que tinham uma agenda e um programa político que era muito distante de qualquer, digamos, do que era a norma da altura. Isso hoje em dia não existe, ou se existe é em franjas tão reduzidas que eu em Portugal nem sei exatamente quem é que representaria essa extrema-esquerda. Talvez para aí o MRPP ou uma coisa do género, mas hoje em dia já como um fenómeno já pouco relevante, ou no Brasil qualquer coisa como o Partido da Causa Operária ou assim, mas não existe. Pelo contrário, à direita, nós temos em vários países do mundo, em simultâneo, e com as expressões eleitorais que podem ir desde os 2 dígitos, mais de 10%, até irem praticamente a 1/4
do eleitorado, e em países muito bipolarizados ou bipartidizados, ou com eleições presidenciais para presidências do tipo executivo, como no Brasil ou nos Estados Unidos, a terem 50% ou mais de 50% fenómenos de populismo de direita autoritária. E, portanto, se calhar, até para não prolongar muito mais só a primeira intervenção, eu creio que estamos na era de um extremo, de um extremismo de direita, contra o qual as outras famílias políticas ainda não encontraram uma resposta cabal, não só a esquerda, o centro como tal, sempre uma encruzilhada um bocadinho de difícil definição na política, mas importante em momentos em que é preciso fazer frente ao extremismo de direita. Se para fazer frente ao extremismo de direita é importante que o centro se mantenha fiel aos valores da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, e com isso perceba que tem mais aliados na esquerda e que não deve optar pelo facilitismo de fazer equivaler o extremismo de direita a uma esquerda que está longe sequer de ser extremista ou ter um programa extremo, como se calhar noutras épocas teve, esse centro está a falhar. A direita mais tradicional é uma direita que nós vemos que, sem sequer grandes hesitações, rapidamente percebe que para sobreviver lhe interessa fazer uma agenda de radicalização, enfim, errada do meu ponto de vista, porque depois acaba por ser esvaziada, portanto também não tem exatamente resposta. Na esquerda progressista, apesar da grande memória histórica e da grande capacidade crítica que há em relação à radicalização da direita, ainda não foram encontradas, e acho que é para isso, por exemplo, uma conversa destas é extremamente útil, e na verdade ouvir todas as ideias é bom, porque precisamos de todas, e depois de um plano que tenha curto, médio e longo prazo para fazer frente a esta deriva da nossa política. Ainda não foram encontradas essas propostas, mas como temos aqui uma hora para falar, vamos de certeza conseguir encontrá-las e resolver o problema agora a seguir. Portanto, por agora fico-me por aqui. Espera aí, tu precisas disto. Não. Sou já eu? Sim, passo para ti. Posso passar para ti? Sim, como quiseres. A mesma pergunta. É ou não é? Bom, boa tarde a todos. É um prazer ver uma casa tão cheia e tão quente. Sinto-me completamente em desvantagem perante a camisa do Daniel Oliveira, mas vou dar o meu melhor. Ou como diria, a tua t-shirt também não está como diria Rui Barros, antigo atleta do Futebol Clube do Porto, vou dar o meu melhor de mim. Eu discordo, quer dizer, concordo com praticamente tudo o que o Rui disse. Mas eu já sabia que íamos cair nesta dicotomia esquerda-direita, que aliás o Rui faz com grande mestria intelectual, mas eu tendo a discordar da resposta que ele deu. Eu acho que vivemos sim numa era de extremismos, e para não cair naquilo que eu sabia que iríamos cair, concordando genericamente com tudo, queria ir para os extremismos que eu acho que são talvez mais preocupantes. O primeiro é, evidentemente, o extremismo ideológico. Nós estamos numa fase de canibalização de algum centro, especialmente centro-direita, pela extrema-direita, sem propriamente uma solução homogénea no quadro das democracias que trave essa mistura. Eu tendo mesmo a achar que daqui a uns anos vai haver uma distinção muito ténue entre aquilo que nós conhecíamos como um partido normal, tradicional do centro-direita e a que é a direita radical e a extrema-direita. Isso para mim é o grande problema das democracias maduras, consolidadas. Vimos isso no Partido Republicano, o antigo Partido Republicano, já no Partido Republicano não existe. É um partido capturado por uma agenda trumpista que estava enraizada e adormecida na sociedade americana, e como dizia bem o Vicente Valentim no seu livro, é preciso encontrar apenas ao aparecer alguém que, no fundo, dê uma roupagem, que seja um megafone
comunicacionalmente que seja bem digerível, que tenha dois ou três mantras e que depois mobilize tudo aquilo que já existia. O Partido Republicano. O Partido Conservador Britânico, capturado. Não é só pelo Brexit, é por uma agenda racista, uma agenda xenófoba, uma agenda nacionalista inglesa. Sobretudo. Branca, inglesa, elitista. Branca não quer dizer que não haja protagonistas da imigração. Primeiros-ministros, ministros do interior, das vagas migratórias indianas, paquistanesas, o que é absolutamente incrível. Alguém que beneficiou de um sistema político, social, económico, de segurança social, cuspa no prato uns anos depois naqueles que precisam da mesma coisa e que estão com uma mão à frente e outra atrás. Acho isso absolutamente incrível. Mas outros partidos na Europa, vários exemplos, que estão a tentar não serem capturados, estão a tentar não vergar nas políticas migratórias, mas como nós percebemos está a ser muito difícil. Eu não vejo isso no espaço dos partidos de centro-esquerda. Para já, porque eu não entendo que exista extrema-esquerda em Portugal, nunca entendi. Portanto, vejo essa canibalização totalmente distinta nos dois hemisférios. Mas eu não queria cair digamos, no debate que reduziria os extremismos atuais no plano apenas ideológico ou partidário. Acho que há outros. Acho que a dimensão religiosa continua a ser muito impactante nas agendas partidárias. Isso também explica porque é que nós temos, do ponto de vista comportamental, um certo alinhamento internacional por aqueles que consideram que são países, civilizações com uma agenda quase mística, que foram escolhidos, e isso une, por exemplo, um eleitorado radical do ponto de vista evangélico nos Estados Unidos, mas também em Itália, mas também no Brasil, mas também em Israel. Eu acho que isto não é à toa que há alinhamentos temporais, nem ideológicos, nem religiosos. E isto também é uma captura da agenda política, da agenda partidária. Depois, um extremismo que não é um extremismo político ou ideológico, mas é o extremismo vindo das alterações climáticas, ou seja, dos fenómenos extremados das alterações climáticas. Tudo isto está em roda livre e anarquia de regulação, digamos assim. Não vejo que haja, nem no presente, nem no futuro, grandes condições de articulação internacional para fazer nem cumprir o Acordo de Paris, nem para ser mais ambicioso nas metas. Temo que caminhemos para uma aceleração da degradação do ambiente ecológico, digamos assim, sem nenhum travão do ponto de vista das agendas políticas. É mesmo o contrário. E nós estamos num momento em que já há uma parte substancial da agenda europeia que está a tentar anular os compromissos de descarbonização, das agendas verdes, etc., em nome daquilo que é o crescimento económico e a salvaguarda de uma paz social mínima para que o poder político não caia por via da contestação social. Esses fenómenos climáticos, para mim, têm, obviamente, não é para mim, é a ciência que o diz, têm implicações nas vagas migratórias, têm implicações na estabilidade social e na paz política dos Estados, para além de todo o ecossistema que vivemos. Depois há um extremismo de discurso do ódio nas redes sociais. E o plano comunicacional foi brutalmente alterado e nós também não temos nenhuma solução mágica para fazer resistir o jornalismo, a comunicação social, as fontes de informação que todos os dias devemos consumir, ou pelo menos em doses que nos façam ver o justo e o injusto, o certo e o errado, a verdade e a mentira, porque tem sido, na última década sobretudo, avassaladora o comportamento desregulado das grandes tecnológicas, e nem os Estados, nem em cooperação interestadual, como é o caso da União Europeia com os Estados Unidos, por exemplo, tem sido minimamente eficaz, nem na equidade fiscal que essas empresas têm que cumprir, nem no cumprimento das regras de limitação ao discurso do ódio, nem na autorregulação, eu não acredito muito nisso, mas na regulação que devem estar sujeitas. Não estão disponíveis para isso. E os Estados não têm força contra elas. A verdade é esta. Elas valem mais do que muitos PIBs nacionais. Isto é um dos grandes problemas. E o corolário disto é nós termos
dois magnatas das tecnológicas nos Estados Unidos orientados no seu voto com um cargo na administração à frente. Isto é deturpação total do que é o Estado enquanto agente, o poder político com uma legitimação sobre o poder económico, ou mais força sobre o poder económico, e a desvirtuação existe? Já estou em ramo verde. Se esta camisa existe. Existe. Dos termos mais saudáveis, digamos assim, dos termos do debate público. Os instrumentos estão à disposição dos populismos, dos nacionalismos, do ódio, do racismo, de tudo isso, das teorias da conspiração, quando estamos perante um acerto de contas com a ciência, no caso de uma pandemia global, ou da veracidade dos factos, quando queremos criar um mito sobre vagas migratórias, invasões islâmicas, coisas desse género. E eu acho que estes patamares de extremismos talvez sejam bastante mais preocupantes, embora não queira tirar essa preocupação, inquietação, estamos num fólio de inquietações, não é? Sobre essa canibalização do espaço do centro-direita pela extrema-direita. E ficava por aqui agora. Daniel, ficaste para o último, sabes porquê, não é? Sei, e eu devo uma explicação política. Eu rasguei a minha camisa e tive que comprar uma camisa na primeira loja que ninguém acredita nisto. Não foi para roubar protagonismo a ninguém. Quem gostar, Analpuim é uma loja que encontram nesta rua. Já agora não tive desconto, mas aproveito já que consigo ser o centro das atenções à conta da Analpuim. Eu começo por dizer, do ponto de vista político, o que o Rui disse. Não vivemos uma época de extremos do ponto de vista político. A extrema-esquerda foi derrotada nos anos 80 e 90. Hoje, o que encontramos mais à esquerda apresenta programas sociais-democratas. Com um verbo mais ou menos agressivo, apresenta, em geral, programas sociais-democratas. A coisa que encontramos à esquerda mais radical no seu tipo de intervenção são os movimentos para a justiça climática, e estamos bem quando olhamos para a história e se matou em nome da independência de nações, e hoje o máximo que se faz para defender a sobrevivência da humanidade é mandar tinta a acrílico de quadros ou mesmo a pessoas, mesmo que eu não goste disso, bem estaríamos se os nossos problemas de extremismo fossem esses, tendo em conta, aliás, a radicalidade do tema, com o qual a humanidade nunca lidou com um tema tão essencial na sua história. E o máximo de radicalismo que encontramos é tirar tinta. Vivemos um tempo de polarização, que não é a mesma coisa que extremismo. A polarização pode até acontecer ao centro, tem a ver com a forma como o debate se estabelece e como ele se faz, e que isso tem, eu não vou aprofundar essa parte, talvez mais à frente se voltarmos ao tema, mas as redes sociais têm um peso fundamental. As redes sociais não são uma janela para o mundo, são uma janela para o saguão do prédio. Onde nós apenas temos relação com a nossa vizinhança política de convicções. E isso até tem razões para além do algoritmo, etc. Nós temos neste momento um excesso de informação, de opinião, de exposição ao outro, tremendamente cansativo, que nos faz procurar um refúgio. Ninguém nunca aguentou ouvir tantas opiniões divergentes durante tanto tempo. Não houve um tempo em que nós éramos mais tolerantes, houve um tempo em que a nossa tolerância era muito menos testada e, portanto, nós procurávamos mais facilmente um refúgio, porque nós ouvíamos de vez em quando opiniões muito diferentes das nossas. Não ouvíamos 24 horas por dia opiniões radicalmente diferentes das nossas. E, portanto, isso tem a ver com, voltaremos a isso seguramente, com o excesso de tudo, o excesso de informação, o excesso de velocidade. Mas eu quero falar da parte política, e que tem a ver com aquilo que eu acho que está a acontecer, que é o crescimento da extrema-direita. E eu mesmo a questão religiosa não tenho a certeza se eu separo do crescimento da própria extrema-direita. Nós procuramos, quando falamos de cada país, cada vez que há estes debates, porquê é que isto acontece? Quando falamos de Portugal, falamos de questões éticas,
da estagnação económica do país, dos ciganos. Depois, quando de repente chegamos à Espanha, falamos dos independentismos. Noutros países falamos da questão da imigração e dos refugiados. Na Argentina, da inflação. Nos Estados Unidos, no Brasil, da corrupção. Nos Estados Unidos, das guerras culturais ou da estagnação económica de uma determinada região do país. Tem que haver uma razão, para além de todas estas relações que podem estar todas certas, tem que haver qualquer razão transversal para isto acontecer, ou mais do que uma razão transversal, para isto acontecer em simultâneo em vários sítios, que não é só, que também conta, também existe um processo de imitação, mas não é só um processo de imitação. Há muitas razões, a questão das redes, que já aqui falei, das instâncias mediadoras, a precariedade de tudo, do trabalho, das relações económicas, até da família, ou seja, há um conjunto, a questão da velocidade, que já aqui falei. Eu vou escolher um, e só não vou escolher porque achar que é mais importante do que estes todos que eu falei, poderemos falar. É só porque é um pouco diferente daquilo que costumamos já todos falar e, portanto, quero explorar esta tese, esta hipótese, repetindo que eu não acho que tenha que ser obrigatoriamente a mais importante, que tem a ver com a inconsequência da democracia. Com o processo de globalização, de globalização económica, de financiarização da própria economia, da União Europeia, de um conjunto de alterações, sobretudo nas relações económicas, a TINA instalou-se de forma absolutamente insuportável. O voto, portanto, do meu ponto de vista, tornou-se mais irresponsável e inconsequente. Eu já utilizei esta imagem uma vez num artigo, que é como abanar uma árvore que se sabe que não vai cair. As pessoas sabem que mesmo que votem maioritariamente em alguém que põe em perigo um conjunto de valores, as questões que lhes dizem respeito mais diretamente, e eu estou a falar as pessoas que não são de minorias, que não são imigrantes, não se vão mudar radicalmente. Porque a TINA hoje, ou seja, o que nós temos como certo no funcionamento das nossas democracias, não é na realidade a democracia, o Estado de Direito Democrático, é o funcionamento económico da sociedade em que vivemos. Mais facilmente, a Hungria, dentro da União Europeia, viola as regras democráticas do que a Grécia não cumpre as normas económicas e financeiras. O Estado, e uma das razões, da Europa a gente pode vir a falar mais tarde, os Estados não têm hoje o poder sobre a economia que tinham no passado. E como quem nós elegemos são aqueles que dirigem o Estado, as pessoas têm, não digo que as pessoas tenham essa consciência, têm essa consciência prática, que o facto de elegerem aquelas pessoas, na realidade, não vai mudar radicalmente o seu futuro no que ele depende de questões económicas e sociais. Eu arrisco-me para provocar que governasse Mariana Mortágua, ou Rui Tavares, ou André Ventura, o essencial das questões económicas, das regras económicas deste país, o essencial, eu não digo que é tudo, o essencial não estaria em causa. Não estaria em causa, aliás, porque se estivesse, os efeitos seriam bastante fortes, como, aliás, aprenderam os gregos e aprenderam noutros países. Isso quer dizer que não está o essencial para elas. A vitória de Meloni, quando nós olhamos para a Itália, mudou alguma coisa radicalmente a Itália com a vitória de Meloni. Mudou para os refugiados e para os imigrantes. Mudou noutros países, na Hungria, por exemplo, para as minorias. Para a maior parte dos eleitores que não fazem parte destas minorias, por natureza, não é? Desculpem a redundância, elas não sentem que haja uma alteração radical. E isso torna-as mais levianas no voto. Basta pensar que um louco como o Milei, um doido varrido, venceu as eleições na Argentina e as reações das bolsas foram positivas. Exatamente porque o que era essencial para o mercado financeiro, que na realidade hoje tem um poder brutal sobre aquilo que os países
podem e não podem fazer, conseguem ou não conseguem fazer, vive bem com o Milei. Aquilo que eu tenho defendido é que a extrema-direita é, na realidade, hoje, uma versão musculada do sistema, se entendermos o sistema não como o Estado de Direito Democrático e as regras políticas que temos como nossas, mas como o sistema económico em que vivemos. E desse ponto de vista, atrevo-me a dizer que o voto na extrema-direita não é um voto de protesto. É, na realidade, um voto de acomodamento. De acomodamento àquilo que as pessoas sentem como uma coisa inevitável. Nós vamos viver assim, portanto, protestamos, berramos, sabendo que nós vamos continuar a viver assim. E arrisco ainda um pouco mais, é só mesmo para arriscar, que é possível, e vamos lá, este é o meu pessimismo da razão, eu já vou ao otimismo da vontade. O pessimismo da razão é dizer que, se calhar, a democracia foi uma experiência curta e passageira da história da humanidade. E que o capitalismo global, financeirizado, não precisa das democracias nacionais para funcionar. E precisava. O capitalismo industrial nacional precisava das democracias para funcionar. Este não precisa. Não é como, não tem que ser necessariamente contra elas, mas não precisa. Funciona independentemente delas, acima delas. E se isto for assim, nós não assistiríamos ao fim do capitalismo numa marcha sobre Roma, mas apenas ao seu definhamento, continuando a haver eleições, a gente elegendo pessoas que não têm assim tanto poder sobre o nosso futuro. Para deixar qualquer coisa sobre o otimismo da vontade, diria que a resposta é que os democratas consigam resgatar a ideia de soberania. Eu não estou a falar de nacionalismo, estou a falar da ideia de soberania. E depois haverá grandes divergências, por exemplo, entre mim e o Rui temos várias, sobre que tipo de soberania é essa, em que espaço é que ela se pode exercer. Mas só é possível resgatar a democracia resgatando a ideia de soberania popular sobre a economia e, portanto, soberania. A soberania tem que ser tal que tem que poder ser exercida pelo povo de uma forma democrática. Eu acredito que isso só é possível, pelo menos na experiência que conhecemos no espaço nacional, mas para encontrarmos aqui uma ponte mais alargada, ela tem que existir. E desse ponto de vista, qualquer discurso no debate político que nos diga isso não pode ser feito por reação dos mercados, ou por reação da União Europeia, ou por reação de qualquer outro, ele é tóxico do ponto de vista político e do ponto de vista democrático. É tóxico porque diz às pessoas não vale a pena votar. E no dia em que as pessoas perceberem que não vale a pena votar, votarão para aquilo que votam, para os irritar. O que, diga-se, é abono da verdade que, se o voto não servir para mais nada, é compreensível. Rui, queres responder? Quero responder à pergunta que tu fizeste ao Bernardo. É ou não é? Uma pergunta muito simples, que me remeteu para um momento na legislatura passada. O LIVRE não tinha um grupo parlamentar na altura, portanto eu estava deputado único, e a certa altura houve uma substituição no grupo parlamentar do PCP, que se sentou ao meu lado, e sentou-se ao meu lado o Manuel Loff, quer dizer, colega historiador também. Aliás, tenho a impressão que éramos os dois únicos historiadores da Assembleia da República a certa altura. Agora, os dois únicos é o Telmo Faria, daqui de Óbidos, e eu, que me lembro. E, na altura, o Chega tinha 12 deputados. E o Manuel Loff entrou no hemiciclo, sentou-se, e, por acaso, no momento em que ele se sentou, portanto, em que ele se estreou no Parlamento, ele ainda por cima é um historiador do fascismo, da primeira metade do século XX, aqueles 12 deputados do Chega, que na altura eram só 12, estavam num total banzé por causa de uma coisa qualquer, inventada. O líder parlamentar fazia gestos que tinha
certamente que se ter ido inspirar a clipes de YouTube do Mussolini, porque não são coisas que nascem por acaso. Não sei exatamente qual é que era os fernicocos que lhe estavam a dar naquele momento, porque são muitos, é difícil decorá-los a todos, mas estavam. E o Manel sentou-se aqui ao meu lado, como está o Bernardo, e eu, então Manel, ainda antes de lhe dizer bom dia, ou quer que seja, caro colega, não sei, aliás, nós já tínhamos escrito nas páginas do mesmo jornal e tal, mas nunca nos tínhamos visto pessoalmente. Então, Manel, é ou não é? Ele olha para mim, mas claro que é. Tens alguma dúvida? Não precisamos dizer a palavra. Aquilo para dois historiadores, para dois juristas, para dois ilustríssimos juízes do Tribunal Constitucional, talvez não. Para dois politólogos, talvez não. Para dois historiadores, aquilo é o equivalente funcional do fascismo. É. Na pergunta, é ou não é? O mais aproximado que nós temos hoje em dia daquilo que foi, nos anos 20 do século passado, é aquilo. Fica muito mal, é muito problemático, eles fazem outra vez um enorme banzé, ameaçam com processos, ameaçam com uma espécie de ameaça latente de violência física que anda sempre ali um bocadinho e às vezes expressa. André Ventura foi a Belém e disse: um dia pode haver violência no Parlamento. Isso foi no mandato passado. Mas é. E então o que é aquilo que é? Quer dizer, para não entrar nas inúmeras definições de fascismo que existem, e depois, claro, se a nossa definição for tão restrita que diga para haver fascismo tem que haver camisas de uma determinada cor, qualquer cor, menos a da camisa do Daniel, que tem tantas cores que é impossível, quer dizer, safas disto. Eu estou a receber mensagens por causa da minha camisa. E é uma camisa... Está a passar em algum lado. Está em streaming, está em streaming. Digamos que é uma camisa instagramável. Se disserem para ser fascista tem que ter um chapéu com um penacho, bem, então aí não é. Mas, do ponto de vista em que nós podemos considerar o fascismo uma espécie de relação abusiva com a sociedade, é-o claramente. E até nisto ela se declara. Eu ainda sou do tempo em que utilizar a palavra, e o tempo era há 2 anos, há menos, em que usar esta palavra no hemiciclo deixava a extrema-direita numa total efervescência. E pressionar o Presidente da Assembleia da República e a pressionar toda a gente para que jamais se utilizasse essa expressão. Depois passou a não se poder dizer extrema-direita, para designar a bancada que se senta na extrema-direita do hemiciclo. Embora para eles, tudo o que é do PSD, do PS para a esquerda e às vezes do PSD para a esquerda, é tudo extrema-esquerda. A semana passada não se podia dizer aqueles. Ok? Esta semana não se podia dizer ele. Ok? O que determina uma relação abusiva aqui não é só o grau de brutalidade ou de má educação que tem o abusador. É o facto do abusador tirar partido da nossa boa educação. Porque eles são capazes de ir lá. E nós, não. E isso dá-lhe uma vantagem permanente. Portanto, eu acho que o Daniel tem razão numa coisa quando diz, e isso já é um avanço grande na nossa discussão que tem se calhar uma década e tal sobre isto, de nós os dois e mais geral social, que é, o pessoal dizia, não, a culpa do crescimento da extrema-direita é falta de Estado Social, mas depois cresceram na Suécia que tem Estado Social, então a culpa é a União Europeia, mas cresce no Brasil que não tem União Europeia, por aí afora, e isto torna-se um bocado como a anedota do tipo que vai ao médico e diz, doutor, dói-me aqui, você tem o dedo partido, não é? Quer dizer, o que há em comum está naquilo em que a gente não vê. Eu acho esta ideia do Daniel plausível, portanto, para dizer como o debate já avançou. Também acho plausível o que eu vou dizer a seguir, que é quando algum ator político descobre o potencial dessa relação abusiva, que aliás também é uma coisa que está num livro do Daniel, que é aquele da década dos psicopatas, de certa forma, só que aquele era mais sobre a época da guerra do Iraque e tal, mas agora é que nós estamos a ver o que é essa psicopatia em larga escala e em vários países ao mesmo tempo. A vantagem comparativa, uma vantagem quase darwiniana que aquilo dá, é enorme. É como a gente sabe, quer dizer, no normal, entre um vigarista
E o vigarista tem uma vantagem. O vigarista está disposto a mentir, o vigarista está disposto a enganar, o vigarista está disposto a fazer uma série de coisas que nenhum de nós jamais teria coragem até de imaginar fazer. E se começasse a tentar fazer, até os joelhos nos tremiam. Mas, a certa altura, há ali uma vantagem política que está na cara e que se pode obter. Neste momento, aqui há uns tempos, se eu chamasse fascista, a bancada do Chega era repreendido. Depois, se chamasse extrema-direita, é repreendido. Agora sou repreendido por dizer aqueles que marcharam com nazis, embora tenham marchado com nazis. Não, mas isso não foi o problema. O problema eram aqueles. Eram aqueles, exatamente. Os nazis estavam... Não, mas tranquilo, quer dizer. Porque depois, na verdade, às vezes esquecem-se que era suposto ficarem indignados com outra parte, porque, na verdade, não tem valor nenhum para eles. Nós, mesmo esta semana, e com alguém que eu não apoio e que não tenho nenhuma afinidade política, que é com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Não é normal, eu não me lembro há muito tempo, simplesmente um líder de um partido dizer: o primeiro-ministro é mentiroso. O primeiro-ministro defender-se, o que você está a dizer é mentira, objetivamente mentira, mas não chamou mentiroso. Ontem, no Parlamento, eu creio que foi ontem, um deputado do Chega chega ao púlpito e a primeira coisa que diz é: Portugal tem há demasiado tempo primeiros-ministros mentirosos. E o Presidente da Assembleia da República, que é do partido do Primeiro-Ministro, como já disse, podemos dizer que os turcos são preguiçosos, já se meteu nesse buraco de dizer: eu sou apenas estou aqui apenas para contar os tempos, e nem isso, porque agora é automático. Agora também não pode dizer: oh, senhor deputado, isso é lá a maneira de falar de outro órgão de soberania, também ele escolhido por voto popular no nosso país. Pode dizer: bem, são opiniões, um tipo pode ir lá e dizer: bem, há parlamentos, o britânico é um desses casos em que não se pode dizer, e os deputados são multados se disserem que alguém é mentiroso, mesmo que tenha mentido. E daí achavam-se os tais eufemismos que às vezes pareciam um bocadinho ridículos, do faltou à verdade e por aí afora. Pareciam um bocadinho hipócritas, que supostamente é a enorme vantagem destes extremismos populistas em relação ao resto, que é dizer: se vocês não dizem diretamente, da mesma maneira como nós, que é mentiroso, se vocês não são tão mal educados como nós, vocês são hipócritas. E a hipocrisia vê-se em relação à esquerda, porque depois, a certa altura, há, com alguma desta direita, já não tem... A gente pode dizer: são ultraliberais ou são intervencionistas? São ambas as coisas. Do Milei a Trump, não é? E, no entanto, são aliados. O que são, acima de tudo, é anti-esquerda. E anti-esquerda por uma razão que é: a esquerda, vocês devem ver isso em todos os debates de redes sociais, a esquerda é hipócrita. Como se a hipocrisia fosse assim tipo o pior crime social que existe. Como se nunca ninguém tivesse dito que gostou daquelas meias que nos deram no Natal. Ponham a mão na consciência, não é? Os tipos dizem, ainda antes de saber quem foi o criminoso, o que quer que seja, é cigano. São minimamente repreendidos. Isto é pior do que dizer que se gostou das meias no Natal. Ou dizer que fulano faltou à verdade em vez de lhe chamar simplesmente mentiroso. Bem, e portanto isto é o meu diagnóstico daquilo que é. É uma relação abusiva com a sociedade, que a sociedade demora em reconhecer, demora em identificar e demora a libertar-se, como com todas as relações abusivas. E para isso, para nós conseguirmos tornar a coisa mais saudável, nós vamos ter que ter um período de uma aliança muito grande entre todas as diferenças de toda a gente que vê que isto não é normal e não é saudável. Temos que voltar a desnormalizar estes comportamentos. E para isso, tal como na altura em que se criou o antifascismo nos anos 20 e nos anos 30, que levava desde partidos comunistas a partidos liberais, sociais-democratas, socialistas e comunistas que antes tinham cindido não sei quantas internacionais e que andavam uns atrás dos outros e por aí afora, à tareia mesmo física nas ruas, porque nessa altura aí sim se podia dizer que havia uma era de extremismos. Se foi possível fazer essa aliança entre gente tão diferente, claro que só foi possível quando viram em sua face diretamente o horror, até mais ou menos ao último ano em que as coisas ainda podiam ter corrido bem, que é há 100 anos atrás, é mais ou menos 1924, é o ano em que o Mussolini manda matar o Matteotti, e toda a gente percebe que o Mussolini mandou matar o Matteotti, mas ninguém tem coragem de dizer, porque supostamente um chefe de governo não mandaria fazer uma coisa daquelas. Portanto, vocês vejam como é que é abusiva esta relação. E o Matteotti, por sua vez, foi morto porquê? Porque foi o único gajo que foi ao Parlamento e disse que aqueles tipos ganharam as eleições porque eles roubaram. E alguns aplaudiram e disseram: tu foste muito corajoso, fizeste isso, mas era a verdade.
os fascistas roubavam eleições e os outros não tinham coragem de o dizer. E o Matteotti disse, podem começar a escrever os meus obituários, e tinha razão. Foi o ano em que o Hitler esteve preso por causa de um golpe de Estado, e soltaram-no mais cedo do que deviam, depois de ele ter tido ótimas condições para escrever um best-seller. Foi o último ano em que houve um governo de aliança entre o centro-esquerda e a esquerda radical em Portugal, que, tal como a Geringonça, tinha um nome engraçado, foi o governo Canhoto, durou 3 meses. Portanto, nós podemos estar numa fase em que o tempo se está a esgotar desta forma. Mas acho que é possível que toda a gente que identifica estes comportamentos, esta atitude, esta maneira de abusar da confiança coletiva na política, da sociedade, que se pode levantar e desnormalizar estes comportamentos, nós, pelo menos aqui em Portugal, ainda somos uma maioria muito clara. Agora, há coisas que nós, por exemplo, à esquerda não podemos fazer. Nós, se calhar, não somos os melhores interlocutores para falar com o eleitorado de direita. E há uma coisa que eu sinto muita falta em Portugal, que é que haja uma direita democrática que claramente denuncie o que se está a passar. Denuncie o que se está a passar nos seus próprios partidos, porque, pronto, com o mal dos outros pode ser o bem, mas se ao menos aqui em Portugal a gente conseguisse conter este fenómeno, talvez conseguíssemos garantir que, ao contrário do que nos aconteceu no século passado, que é que fomos uma ilha de autoritarismo numa Europa que se estava a democratizar, ao menos que nós fôssemos uma ilha de democracia numa Europa e num mundo que está a virar autoritário. Eu queria pegar aqui neste último ponto do Rui sobre uma certa proposta de cultura de compromisso, não é? Nós não estamos muito habituados a uma cultura de compromisso negocial entre partidos, entre instituições, sociedade civil e outras dimensões do nosso país, mas tudo isso veio para ficar. E nós estamos à altura dos compromissos, e não estou só a falar compromissos em sedes orçamentais, não quero levar a coisa para aí. Compromissos estruturais, compromissos pelo civismo linguístico, pela boa educação no debate público, por regras. Quer dizer, se alguém extravasa, eu acho que de duas uma, ou nós vamos para a lama lutar com quem é o porco, ou recusamos à luta. Não há meio termo. Quer dizer, podemos tentar ser os bem-educados de serviço à volta da mesa e levar com aquilo tudo. No final, aquela entourage toda continua ali, não convencemos um a vir para o nosso lado e provavelmente também não aumentámos um voto também do nosso lado porque fomos iguais a nós próprios. Portanto, não há uma fórmula mágica. Agora, se houver uma barreira que tem que envolver a comunicação social, eu lamento muito contra a comunicação social de que todos nós fazemos parte, a verdade é essa. E não quero generalizar. Mas o que é facto é que o monstro é alimentado e alimenta-se também pelos canais, os intermediários, as redes, não é só o TikTok que faz um partido político. Aliás, tenho dúvidas que seja mesmo decisivo. E, portanto, essa cultura de compromisso é uma cultura que eu acho que devia vir de cima para baixo das instituições, devia ser uma pedagogia pública de quem está à frente das instituições, seja a Presidência da República, seja a Assembleia da República, seja governo, tribunais, etc. Os tribunais, se nós fôssemos fazer aí uma varridela pelo comportamento dos juízes, não é? A reforma da justiça obrigava mesmo a chamar mais gente. A reforma era uma revolução da justiça, mas enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com mais esta transformação. O Rui tinha um desejo que era ter uma direita civilizada. Que é que existe por aí? Não digo que não existe. Uma direita civilizada com quem se pudesse fazer pontos, que estivesse disponível para isto e para aquilo, e que fosse um interlocutor reconhecido e permanente, não é? Para isso é preciso ver de onde é que vem a esmagadora maioria das personagens que engrossam, lideram os movimentos, partidos de extrema-direita em toda a Europa. Vêm decisões do centro-direita, clássico. São pessoas que internamente não conseguiram emergir até à cúpula, muitas delas, frustradas, conseguem ali uma massa de gente que alinha numa cisão, em congressos, em distritais, não levam água ao seu moinho, fazem uma coisa à parte. Vêm quase todos de um espaço tradicional.
um partido tradicional, com regras, com civismo, digamos, pelo menos público, privado não arrisco. Mas é isso. Portanto, para mim, o grande problema, digamos, da saúde, da convivência, da cultura de compromisso, passa por identificar, dentro do espaço do centro-direita, aqueles, chamá-los do ponto de vista do escrutínio, da responsabilização pública sistémica em não vergar. Não é os não é nãos, eu isso não atribuo grande relevância, devo dizer. Mas é coisas mais profundas, coisas de civilização, coisas de tomadas de posição estruturais para que essa cultura da tática permanente não prevaleça sobre o que é o relevante. E nós parece que estamos sempre a atravessar fases decisivas, seja no plano internacional, seja no plano interno, e estamos sempre agarrados ao que não é o relevante. É a tática, é uma declaração, é umas letras garrafais no Twitter. Quer dizer, confesso que gostava mais de tempos em que estes instrumentos não eram abusados em termos de comunicação, porque acho que eles perverteram os termos de qualidade argumentativa da política. É pena que só haja 2 historiadores hoje na Assembleia, e aliás vê-se, talvez possa ser uma das explicações porque o nível é tão baixo. Mas acho que nós devíamos também tentar perceber porque é que há tanta gente a sair das fileiras do chamado espaço democrático da direita para fundar coisas que radicalmente opostas a essa agenda e proposta política. O problema se calhar está mesmo ali, naquele funcionamento, na origem. Terceiro ponto. O Daniel falava da dimensão do capitalismo e das poucas alterações estruturais que o voto provoca na política, porque no fundo a financiarização de tudo verga transformações estruturais na política. Eu acho que o capitalismo é assumido pelas democracias liberais e é assumido pelas autocracias. Eu penso mesmo que a próxima década vai ter muito mais instituições, bancos de desenvolvimento, financeirização proposta, injetável na economia internacional vinda das autocracias do que das democracias. E isso tem outro problema, é que não há uma concorrente, quer dizer, o modelo já não é concorrente. É um modelo de convivência em que o regime híbrido, chamam-lhe iliberal, um regime autocrático, uma ditadura, está perfeitamente confortável com as regras capitalistas, mas não precisa nem do voto, tem um sistema completamente subjugado pela força, pelo autoritarismo, e joga as regras internacionais à mesma, com uma agravante ainda, é que injeta dinheiro nas sociedades mais pobres, endividando-as até à quinta casa, que é o que está a acontecer. O projeto da nova rede da Rota da Seda não é uma caridade aos países pobres, é um endividamento que gerou, aliás, uma bolha nos bancos chineses, que tem um agravamento das sociedades, nomeadamente africanas e latino-americanas, que depois só têm verba para pagar o serviço da dívida, não têm mais liquidez, a pouca que têm é para isto, com um credor bilateral magnânimo chamado China e depois privados e organizações multilaterais. Tudo isto agravou-se durante a pandemia e depois nos ritmos de desconfinamento. A China foi rapidamente, engrossou a dívida externa destes países, os países não têm capacidade para suprir reivindicações na saúde, na educação, nos sistemas sociais, e há golpes de Estado atrás de golpes de Estado. Depois vêm os Wagners para ajudar à festa. Mas no estrutural, este é o grande problema. O problema que eu, aliás, desenvolvo ali, porque eu acho que é o gancho que a Europa tem com a África neste momento. Qualquer líder africano, se vocês falarem com algum, vos dirá, este é o problema fundamental. E, portanto, desse ponto de vista, eu não vejo que haja nenhum modelo que esteja a pôr, não é em xeque, é a ser mais criativo do que aquilo que existe.
E, portanto, nós temos neste momento mais autocracias do que democracias no mundo. Temos bancos de desenvolvimento a serem criados. Na Ásia, os BRICS têm o seu próprio banco. Para a semana vão ter 30 países na Cimeira de Moscovo. Portanto, vejo isto como uma espécie de movimento monolítico, sem grande concorrência, onde depois todas as propostas mais radicais no panorama partidário encaixam como uma luva. Porquê? Porque do ponto de vista fiscal alinham, por isso é que não há variações na antecipação do perigo dos mercados, não há nenhum medo nos mercados, na bolsa americana, se o Trump ganhar. Não há nenhuma variação de pânico nos mercados, todos eles estão mesmo sedentos de uma vitória do Trump. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que quem tem a responsabilidade, não é só da cultura do compromisso, de fazer uma linha, não é vermelha, é roxa, é o que quiserem, preta é um bocado faixa, não é? Não, vou ser anarca. Uma marca vigorosa, que no fundo torne um corpo estranho à democracia, todos aqueles partidos e movimentos e discursos sobretudo, sem perceber a mancha total. A mancha total é de uma certa heterogeneidade entre as propostas democratas nas democracias e as propostas na autocracia do ponto de vista económico ou financeiro. E depois, claro que as grandes tecnológicas não têm responsabilização por ninguém. Por isso é que eu acho que uma das falências morais dos partidos tradicionais, quando digo tradicionais, digo moderados, mais que no fundo incorporam a maioria dos eleitores, como é o caso em Portugal, não têm nenhum tipo de pensamento sobre nada disto, não têm pensamento sobre nem crítico, nem acrítico, nem construtivo, nem compromissos estruturais com o partido do governo ou da oposição, e é uma mera gestão corrente da praxis política cotidiana. Isto é uma das grandes inquietações, eu acho. Quer dizer, é não ver à frente, é não pensar nisto, é não discutir. Há umas 48, 72 horas, alguém me dizia que no tempo do António Guterres e do agora Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não era só para votar os orçamentos, ou para, nesse caso, a abstenção do PSD, mas que havia, sobre todas as políticas públicas, uma cara de um lado e uma cara do outro, em diálogo permanente. Fora dos holofotes. Bom, podemos discutir, funcionou para melhor, funcionou para pior, reformou-se, não se reformou, indiscutível. O método, está bem ou não está bem? Eu acho que está bem. Se puder envolver mais dois partidos que possam trazer, que tenham uma disponibilidade construtiva, eu acho que nós vamos passar muito tempo em parlamentos fragmentados, em governações de negociação permanente. Temos que nos habituar a conviver partidariamente, ideologicamente, com aqueles que estão no mesmo espectro civilizacional, mesmo divergindo sobre questões de políticas públicas. Se as melhorarem, melhor ainda. Não vejo problema nenhum com este tipo de compromisso. Para além disso, há outro problema, que é, e o Rui poderá ou não concordar comigo, porque é um dos protagonistas, tem a ver com esta nova geração de lideranças. Não é? Uma geração de lideranças que, não, tal como outras no passado, não teve uma socialização comum, não estudou junto ou não teve nenhum tipo de convivência nem empatia. Eu acho que isso conta na política. No final do dia, se houver mínimo de condições de diálogo, de um trajeto minimamente comum, acho que isso ajuda. Na nossa vida será assim e na política também. Quando há uma disfuncionalidade, uma tipologia de crescimento político de cada um completamente diferente, divergente e sem laços, acho que o próprio diálogo não é favorecido. E vivemos um pouco isso. A geração pós-25 de Abril, toda ela à frente dos partidos, toda ela à frente da governação, das oposições, não me parece que tenham esse esqueleto de trajeto comum. Não é preciso ser amigo, é preciso ter um respeito, uma certa empatia que falta na política. Obrigado.
Daniel, és tu e depois faço a pergunta. Sim. Eu queria separar um bocadinho aqui quando falamos dos consensos necessários entre aquilo que chamamos de civilidade, ou seja, das relações interpessoais e, portanto, também políticas, de alianças políticas, porque são coisas diferentes. Um dos objetivos da extrema-direita, isso não é novo, aliás, eu não acho que a história dos anos 30 se esteja a repetir. A história não se costuma repetir mesmo, mas esta parte não é nova, que é a desinstitucionalização da política favorece quem quer destruir a própria democracia. E, portanto, todas as regras de civilidade, as pessoas do Chega, o André Ventura diz, quem o conhece, que ele é uma pessoa bastante simpática no trato. Portanto, a questão é uma estratégia, não é eu não sou capaz de ser bem educado. Não, é uma estratégia. E a estratégia é desinstitucional. Por exemplo, Trump, quando era presidente dos Estados Unidos, usava sobretudo o Twitter e usava sobretudo a sua conta não institucional do Twitter. Porque desinstitucionalizar o seu discurso permitia tirar-lhe todos os limites. Se eu não sou o presidente dos Estados Unidos, mesmo quando sou o presidente dos Estados Unidos, posso fazer tudo, qualquer outra pessoa pode fazer, nada, não há novidade, ou seja, a desinstitucionalização das regras, a falta de civilidade, a recusa até, desculpem dizer este termo, há bastantes anos que tento recuperar a hipocrisia como um valor fundamental das relações interpessoais. A hipocrisia é o cimento. Tu gostaste das meias que te deram? Eu gostei. Adoraste. E a camisa? Ensinei a minha filha a dizer que todas as prendas que lhe dão no Natal são sempre maravilhosas e magníficas. A hipocrisia é o cimento. É evidentemente o cimento. Eu não estou sequer a ver. Não. Isto não é uma blague. A hipocrisia é o cimento das relações sociais. A hipocrisia, a vida era um inferno. Antes de ir uma dizer, bem, isso está horrível, isso está mal. Ninguém quer viver assim. Mas é uma questão política. Não é hipocrisia nós não dizermos tudo o que pensamos. Chama-se vida adulta. Não é porque sejam mais sinceros, é porque percebem que a destruição dessas regras de convivência levará à destruição. Há regras que não estão escritas porque não é preciso. Há regras, por exemplo, no debate parlamentar que não estão escritas porque não foi preciso escrevê-las. Devo dizer que o que Montenegro está a viver, só tenho a dizer uma coisa, é bem feita. Porque eu ouvi durante anos Montenegro e Carlos Moedas e outros dizer a extrema-direita e a extrema-esquerda são iguais. Agora experimentem a ver se é exatamente o mesmo que António Costa ou que outros viveram com a suposta extrema-esquerda e talvez agora percebam a diferença. Percebam porque é que a impossibilidade de se entender com a extrema-direita não é tanto ideológica, é só porque a ideia de entendimento é ela própria impossível por um não cumprimento de um conjunto de regras e talvez agora percebam na pele porque é que a comparação é uma aldrabice. E sempre foi uma aldrabice. Quando uma pessoa diz, não, a comparação entre o PCP e o Chega, por exemplo, não é ideológica. É que com o PCP é possível dialogar, construir. O PCP está no mesmo terreno das relações políticas que nós entendemos que os partidos têm uns com os outros. Mesmo quando defende coisas que eu acho indefensáveis. Isso não acontece com o Chega. Onde não é possível ter uma reunião sem... Se calhar ali uma parte é verdade, mas ele sempre ter que acrescentar 3 mentiras, porque isso é fundamental para a forma como ele faz política. A destruição desta ideia da hipocrisia, ou se quisermos, da ideia destas relações, tem a ver com outra coisa. A extrema-direita aposta no deslaçar de todas as relações. Das políticas, das sociais, daquelas que nós temos como fundamentais para a economia. Curiosamente, até das familiares. Até das familiares. E nisso, desculpem dizer, insistir, não se distinguem da agenda neoliberal. Nisso, eu não estou a dizer que não se distinguem em geral. Nisso. A agenda neoliberal é hoje uma agenda essencialmente revolucionária. Não no sentido de construir, mas sim no sentido de destruir a sociedade que existe e construir outra soberana. E por isso é que eu acho, já acho há algum tempo,
que a extrema-direita tenderá a encaminhar-se, do ponto de vista da sua agenda económica, para o neoliberalismo. Vive ainda num híbrido que tem a ver com as próprias histórias dos países, histórias dos movimentos de extrema-direita. A Frente Nacional tem uma história, a extrema-direita argentina tem histórias e contextos diferentes, mas é para aí que se encaminham mais os seus heróis, como Elon Musk, etc., são tendencialmente os grandes heróis do momento do capitalismo. Não é o Estado forte, como há um forte, não são os seus heróis. Não é o seu imaginário hoje. E é por isso, é outra das razões que eu acho que os anos 30 não se repetem hoje, porque a realidade política e económica é bastante diferente. Isto tem a ver, sim, eu acho que deve haver uma aliança civilizacional do ponto de vista das regras democráticas. Não acho que deva haver uma aliança, uma frente democrática contra a extrema-direita. E não acho, porque acho que esse é o melhor. Deve haver essa frente democrática, mais uma vez, para o cumprimento das regras democráticas. Ponto. O melhor que se pode fazer à extrema-direita é haver uma aliança que vai da esquerda socialista até aos liberais, do ponto de vista político, substantivo, minimamente das suas propostas. Porquê? Porque isso deixa fora do campo democrático a alternativa ao poder que existe, à situação. E eu sou dos que acha que a esquerda, do meu ponto de vista, tem que recuperar o lugar do contra. Tem que recuperar à extrema-direita a ideia de ser do contra a situação. O Vítor Matos, numa entrevista que lhe fiz, o Vítor Matos, jornalista do Expresso, que fez um longo trabalho sobre o André Ventura, dizia que estava a acompanhar a campanha do Chega, e em Évora, falando com uma senhora de uma tabacaria, a senhora da tabacaria disse: eu percebo porque é que as pessoas estão atrás dele, eles é que são do contra. De antes era o PCP. E se uma parte da esquerda não consegue recuperar o ser do contra, estamos tramados. Não tem que ser a esquerda toda. Uma parte dela tem que recuperar esse lugar. Até porque a esquerda nunca teve tantas razões para ser do contra como hoje. E, portanto, é um pouco absurda até a situação da esquerda acantonar-se no lugar da situação quando foi derrotada pela situação. Eu continuo a falar de propostas económicas e sociais. Deixem-me só acrescentar mais duas coisas rápidas. Uma tem a ver uma tem a ver com a questão dos mediadores, que tem tudo a ver com isto, que eu falei na abertura e que passou um bocadinho por aqui. Ou seja, a crise dos mediadores é a crise da Igreja, a crise dos jornais, a crise dos partidos, a crise dos sindicatos, e podíamos continuar. Ou seja, o nosso debate democrático era feito com instâncias que mediavam e organizavam o debate. E o facto de serem capazes... Eu já usei uma vez uma imagem que é caricatural. E, portanto, e depois nunca mais a usei porque me correu mal, porque, exatamente por ser caricatural, geralmente acontece quando usamos imagens caricaturais para defender a nossa posição. Que era, houve um tempo em que todos víamos a RTP. E no dia seguinte, todos tínhamos visto a mesma coisa e estávamos a falar da mesma coisa. Isto não é bom. Eu não estou a querer dizer que isto é bom. Até porque estas questões não se dividem entre o bom e o mau. Hoje é um tempo em que chegamos ao trabalho, à escola, e todos vimos coisas que não têm nada a ver umas com as outras. E isso cria uma dificuldade. É que a democracia exige uma mundividência semelhante. Exige uma ideia de comunidade que significa partilha de uma realidade. Os partidos, as igrejas, os jornais que as pessoas liam aquele e não liam o outro, criavam essas comunidades, não tem que ser uma comunidade única, mas criavam essas comunidades de pertença. Eu pertenço, eu sou daquilo. Hoje, sem isso, a democracia é muitíssimo mais difícil. Essa, aliás, se quiserem, pegando noutra coisa simbólica, que eu sou completamente contra o voto que não obriga as pessoas a sair de casa e a entrarem numa escola em que se cruzam com os vizinhos e têm uma sensação de que pertencem a uma comunidade. E passem a votar em casa ou no multibanco, num ato totalmente, mais um ato totalmente isolado da ideia de comunidade. Recuperar a ideia de comunidade é extraordinariamente difícil. Mas devo dizer que eu também acho que é
totalmente impossível não o fazer do ponto de vista da sustentabilidade, não só da democracia, mas da nossa própria vida. Eu vejo um enorme entusiasmo com o teletrabalho, talvez eu não partilhe o teletrabalho porque sou um privilegiado e não partilha esse entusiasmo porque vivo há 17 anos em teletrabalho e, portanto, é aquela coisa, não é? Quando somos contra o consumismo, a não ser que sejamos nós a consumir, eu percebo as vantagens do teletrabalho, também consigo perceber, por exemplo, o enorme risco de mais um deslaçar da ideia de comunidade, de pertença a um grupo, etc. E, portanto, a crise dos mediadores tem a ver também com este deslaçar. O deslaçar é real, não é só a extrema-direita está a deslaçar. A extrema-direita está a deslaçar uma coisa que já está deslaçada, ela própria. E, portanto, é difícil partilhar regras quando não se partilha a comunidade, quando não se partilha cotidiano. É difícil sentir empatia pelo outro. É uma das coisas talvez mais sinistras que eu vejo nas redes, etc, etc. É assustadora, uma assustadora dimensão da falta de empatia. Por pessoas, já nem sequer falo de mais nada, por pessoas, que resulta exatamente do isolamento. Se eu não me cruzo com o outro, as sociedades, por exemplo, hiperclassistas, como o Brasil, a falta de empatia do rico em relação ao pobre resulta que não se cruzam com os pobres, a não ser quando é empregado em casa. De resto não se cruzam, não andaram nas mesmas escolas, não se cruzam nos transportes públicos, não se cruzam. A ideia de comunidade exige corpo, exige pertença, exige... à medida que isso vai desfazendo, a própria empatia desaparece. E, por fim, a questão da concentração da riqueza, nós analisamos sempre com a ideia da concentração da riqueza e da desigualdade como a questão de injustiça social. E é outra a questão, para mim, do meu ponto de vista. Também é essa, mas é outra. Concentração de riqueza é concentração de poder. A democracia, quando as pessoas dizem, não interessa, o que interessa é, ok, a desigualdade aumentou, mas os mais pobres, em alguns países isso é verdade, os mais pobres vivem melhor do que viviam. Não, a desigualdade é um problema independentemente das condições materiais em que cada pessoa vive. Porque sociedades muito desiguais não podem ser sociedades democráticas. Porquê? Porque concentração de riqueza é concentração de poder. Concentração de poder impede o funcionamento da democracia. Quando nós vemos figuras como o Elon Musk, a concentração de poder político que estas figuras já têm, tornam de facto inviável a democracia. E essa é também a razão porque eu acho que a aliança entre os críticos do neoliberalismo e os liberais, no sentido económico do termo, a não ser pelo funcionamento de regras básicas da democracia, é suicida. É porque a receita liberal não permite salvar as nossas democracias, do meu ponto de vista. Eu vou abrir a sessão a perguntas, mas antes, Rui... Eu não sei se a gente podia ter assim umas rápidas alegações finais, então porque a conversa está muito boa. É assim, os abismos nunca são iguais. Não é? A queda é que é sempre igual. Portanto, quando uma pessoa diz estamos em frente a um abismo, nenhum historiador vos dirá isso, se é um abismo igual à Primeira Guerra Mundial, igual à Segunda Guerra Mundial ou igual a outro abismo histórico no qual já tínhamos caído. O que vos dirá é que as quedas têm elementos semelhantes. E, durante demasiado tempo, nós historiadores estávamos muito timidamente do lado de fora a dizer, foi assim que eu aprendi na faculdade, aliás com a Bárbara e com outros, a gente não se mete nestes temas, a história não serve para pontificar sobre o debate público atual, etc. E a certa altura comecei a irritar-me, quer dizer, eu vejo os economistas todos os dias a prever, todos os dias a falhar, e para o ano estão lá outra vez. Eu vejo os juristas todos os dias a dizer, não senhor, isso não há risco nenhum, os politólogos. Não é? Quer dizer, há politólogos da nossa praça, escrevem livros, observam a extrema-direita e dizem, não há perigo nenhum para a democracia. Então, mas e a Hungria? Então, não, aqui é diferente. Bem, então, se é assim, acho que os historiadores também têm alguma coisa a dizer. E acho que uma coisa que é importante para conseguirmos, como é que se pode estar a olhar para o abismo, dizer que há um abismo e, no entanto, ser otimista, não é? Otimista trágico, como eu costumo dizer. A primeira coisa que nós temos que fazer é perguntar-nos para que é que serve a política, para que é que para nós serve a política, porque a resposta não é constante, não é a mesma em todas as épocas e não é a mesma para todas as pessoas. Infelizmente, nos últimos 15, 20 anos,
a política, durante demasiado tempo, serviu para cortar. Não para fazer coisas, mas para cortar coisas que estavam feitas. E isso é uma das razões por que estamos a viver nas consequências da tragédia da austeridade, nomeadamente na Europa. E nos quadrantes mais insuspeitos. Eu lembro-me de ter falado uma vez com uma ex-ministra da Educação da Holanda, dos Países Baixos, desculpem, ser correto, e perguntar-lhe qual era assim a coisa de que ela mais se orgulhava. E a coisa de que ela mais se orgulhava era que tinha achado uma situação muito insustentável do ponto de vista financeiro nas universidades e que tinha aumentado as propinas. Era social-democrata. E a gente pergunta-se, bem, quer dizer, houve um tempo em que a política, nomeadamente social-democrata, servia para fazer coisas. Bibliotecas, parques, escolas, universidades, hospitais, etc. As pessoas acham que se pode passar 10 ou 20 anos a não fazer nada disto e que isso não tem consequências. De facto. Tem, portanto, para outros, e aí passo também ao diagnóstico que eu faço aos liberais, a política serve muito para deem-me os meus impostos e eu desenrasco-me. Para a extrema-direita é, como já vimos há pouco, o rancor e a zanga, o excitar o sentimento de humilhação nas pessoas politicamente, é uma coisa que rende muito, não é? Olha aquela esquerda hipócrita, aquela esquerda acabou de dizer, então ouviram-no dizer que ensinou a filha a ser hipócrita. Eles vivem lá na elite, eles não querem saber de ti. Eles, na verdade, isto rende politicamente. Agora, há uma primeira pergunta que nós, e aí, não tanto no campo do arco democrático em geral, mas progressistas, devemos fazer para nós a política serve para quê? Do outro lado, eles têm uma teoria da atenção. Se virmos o Paulo Marçal, que agora quase foi para a segunda volta nas eleições de São Paulo, e que parece, assim, à primeira vista, tipo da cadeirada, de não sei o quê, parece um cretino chapado, numa entrevista com jornalistas, eles perguntam porque é que você fez isto, isso, aquilo. Você não conhece a economia da atenção. E revela-se um analista muito sofisticado das redes sociais, do jornalismo e por aí afora. Portanto, ele tem uma teoria da atenção. Ele faz aquelas coisas grotescas para chamar a atenção. Eles têm uma teoria da mobilização também. Porque excitar o rancor das pessoas mobiliza-as. O que eles não têm, ou não têm ainda, é uma teoria da mudança. E da mudança para melhor. Nós, do nosso lado, temos que ter também uma teoria para cada uma destas coisas. Eu chamo a isso, é por isso que neste livro havia uma parte pessimista, que é o não foi por falta de aviso, e a parte mais otimista, que é o ainda o apanhamos, chamo isto objetos de desejo político. Que podem ser das coisas mais comezinhas às coisas mais visionárias. E que normalmente têm, aliás, dois tipos de crítica, que é essa ideia é uma maluqueira, nunca vai ser verdade, como às vezes costumamos ouvir dizer, semana de 4 dias, isto, aquilo, aquilo outro, ou essa ideia é interessante, mas é demasiado banal, não vai mudar o sistema. Mas, na verdade, um bom programa progressista, como nos tempos da social-democracia escandinava, como com o Roosevelt nos Estados Unidos, os programas que efetivamente chegaram a salvar alguns países do fascismo, eram programas que tinham estas coisas concretas, palpáveis, a biblioteca popular, o centro de saúde, o parque, a escola, umas muito baratas de fazer, as outras como as férias pagas, ou subsídios de desemprego, ou abonos de família muito caras e muito complicadas de montar, mas conquistar as pequenas ajuda as pessoas a perceber que podem conquistar as grandes, e temos que voltar a pôr em marcha esta máquina aí. Não quer dizer que eu acho que eu aqui, eu hoje estou muito concordante com o Daniel, para o costume, mas não quer dizer que isso significa deitar fora o contra. Porque dizer isto tudo é ser contra qualquer coisa. Agora, acha que nós não nos podemos apresentar só com um contra sem termos um como. Nós temos que ir do contra ao como. E isto, para o campo especificamente progressista, acho que é um caminho para voltarmos a coisas que no passado já deram certo. Porque, e com isto termino, as pessoas não entravam em partidos de esquerda, nem em sindicatos, nem em movimentos feministas, por adorarem reuniões longas com discursos e debates acerca da emenda 3C das linhas programáticas. Algumas entravam. São 5% daqueles... Também os conheces. Aqueles 5% que pensam em política 95% do tempo. As outras pessoas, felizmente,
tem uma relação mais saudável com a vida e há 95% das pessoas que dá à política apenas o espaço que tem que ter. No resto, estão apaixonadas, estão a pensar no mestrado, estão a pensar nos netos, estão a pensar como chegar mais depressa ao trabalho, ou quer que seja, e isso é tudo legítimo. Ainda bem que a vida se revolta contra a teoria política permanente. Mas essas pessoas são as que votam, essas pessoas são as maiorias, e essas, quando entraram nos sindicatos, para voltar àquilo ao fio à meada, entraram porque queriam 8 horas de trabalho. As reuniões longas e os discursos e as marchas eram uma maneira de conquistar isso. As mulheres, quando saíram à rua pelos votos, por ganhar o direito de voto, não era porque gostassem de ser espancadas ou humilhadas, presas, não era. Mas tinham, de facto, uma coisa que queriam conquistar. E nós estamos em falta desse tipo de coisas que queremos conquistar, e é uma coisa que me dá vontade de testar, é que tipo de objetos é que permitem, à nossa maneira, não da maneira deles, não os imitando, criar uma teoria da atenção e da mobilização que depois não pode ser uma coisa. Não pode ser o medo contra a esperança tipo a Obama. Porque não há pior coisa do que uma esperança frustrada. A esperança frustrada é aquilo que dá em rancor, mas por aqui... Sim, nós temos mesmo que as alegações finais não, é? Eu meto as alegações nas perguntas. É. Há questões para... Sim. Não é preciso, é muito rápido. Não, mas é que senão não ouvem em casa. Lá em casa não nos ouvem. Claro, já estão focados na camisa. Exato. É para ver se os distrai. É muito fácil. Eu não sei Teoria da atenção. Teoria da atenção. se gostariam de comentar a situação política atual em França, porque falaram de vários países ocidentais e eu ouvi falar de várias coisas que me fez pensar como se fosse o último que está a passar ainda em França. Porque houve esse movimento, houve essa esperança. Então, não sei, passo a falar quem puder responder. Se calhar reunimos mais 2 ou 3 perguntas. Desculpa. Acham que a ascensão dos extremismos ou do gosto pelos extremismos resulta do falhanço dos não extremistas? Mais alguma para juntar a este leque? Nós vamos ter que fechar. Está muito lá atrás. Faça lá chegar cá o microfone. Obrigado. Para fazer tudo o que disseram aqui contra o extremismo é preciso uma coisa, que é retórica. E gostava de ter a vossa opinião sobre o estado desta arte, que é a retórica, nomeadamente em Portugal. Obrigada. Respondemos? Mais alguma pergunta? Portanto, ele é que não tem. Sim. O Bernardo pega no... Queria 2. Então olha, queres isto? Então vá. Toma esta. Respondes. Tu começas a responder? Quem é que começa a responder? Bernardo? Tá. Bernardo. França. O que se passou em França foi um duplo problema sistémico, a meu ver. Primeiro, a concentração de poder perversa de um sistema montado numa presidência da República que extravasa, a meu ver, os seus poderes constitucionais e, portanto, tem a faca e o queijo na mão dos arranjos, neste caso até para salvação própria, em final de mandato. Segundo problema, um problema financeiro brutal. E, portanto, o diálogo com as instituições europeias que têm a incumbência de zelar ou de punir por déficit excessivo e ter sanções por causa disso, precisava, na lógica dos intervenientes, de alguém fora do hemisfério que venceu as eleições, e a figura encontrada foi a figura mais credível aos olhos de Bruxelas. Acho que foram estas duas ditaduras, digamos assim, que ditaram... eu não vou fazer juízos de valor, vou apenas dar a minha análise sobre o roteiro da situação. Extremismos e falhanço dos não extremistas. Sim, acho que há uma cota à parte de demissão retórica, por exemplo, demissão programática, como o Rui disse agora e muito bem, as pequenas coisas que muitas são um programa de políticas públicas, dentro de um código genético
comum a 2, 3 partidos da mesma constelação civilizacional, chamamos assim. Acho que isso tudo ficou para trás nos últimos anos. Várias ditaduras. Ditadura financeira, a ditadura mediática, que não ajuda a uma boa retórica. Ao contrário do que eu, pelo menos, acho que o ciclo noticioso, tal qual o vivemos, tira uma componente de qualidade argumentativa e não dota o debate de maior qualidade argumentativa, porque nós vivemos num espetáculo permanente de, não é interrupção, é até de alguma maneira grotesca de estar no espaço público. Não há quer dizer, é tudo em ver quem é que grita um bocadinho mais. Não é? O Parlamento é a mesma coisa. E eu acho que, tal como se geriu mal a Hungria do Orban, o Rui foi um dos que remou contra essa maré, quando se deixa engordar muito o monstro, depois fica muito mais difícil de o manobrar. E aqui é a mesma coisa, quando se permite muita coisa no Parlamento, fica desgovernável, quando se permite muita coisa na comunicação social, desgovernado fica, e depois isto não tem só atratividade para quem gosta dessa componente do espetáculo e da gritaria. Todos os outros, que eu ainda considero que são uma resistência maioritária nas sociedades, pelo menos na nossa, acho que pelo menos o espectro partidário representado no Parlamento nos diz isso, precisa de fazer muito mais e melhor. Mesmo a formação dos quadros partidários. Os partidos são absolutamente indispensáveis. As elites políticas são indispensáveis. Não podem estar divorciadas das suas raízes, das suas comunidades, uma série de coisas que o Daniel aqui fundamentou. Isto para dizer, em relação ao estado da arte da retórica, é isto. Deixem-me só trazer um bocadinho de Estados Unidos. Porque eu acho que é o extremo da distopia extremada que nós vivemos e talvez isso ajude do ponto de vista do pânico, não é só na componente de campanha eleitoral, mas naquilo que temos vivido nos últimos 10, 15 anos. Há uma dimensão na política americana que foi muito bem retratada num livro do Ezra Klein sobre porque é que nós chegámos a estas trincheiras não dialogantes. Porque é que as famílias não se falam por estarem em campos partidários diferentes. Eu acho que isso já se assiste em Portugal e assistiu-se extremadamente também no Brasil e vamos assistir noutras sociedades. Eu tenho exemplos na minha família de cortes de relações por causa dos seus enquadramentos políticos, uma coisa inimaginável há 20 anos. Dito isto, a realidade americana tornou-se entrincheirada também por estes processos de desnatificação das comunidades. O extremo é muito representativo os números. Na última década houve uma migração interna nos Estados Unidos à volta dos 80 milhões de pessoas. Isto transforma as comunidades porque aqueles que vivem, por exemplo, numa situação de subúrbios com os preços da habitação em grandes cidades da costa leste ou da costa oeste, tenderam a ir para zonas mais de subúrbios, mas de estados do sul, e com isso ajudaram a criar as suas famílias num contexto de preços mais baixos, mas depois de terem estado a ganhar algum dinheiro nas grandes cidades, conseguiram ter boas habitações e proporcionar boas escolas e até um sistema de saúde aos seus filhos em zonas do sul. Isto ajuda a explicar porque é que há uma variação também do voto e as cidades do sul tornaram-se novamente mais competitivas para o Partido Democrata, não quer dizer que as ganhem, mas tornaram-se. E explica também porque é que há esta guetização social. Aqueles que vêm nas migrações internas tendem a ir para os sítios onde sabem que têm já alguma família. Isto não é uma novidade norte-americana. Todas as vagas migratórias tendem a ser aproximadas daquilo que já conhecem, de algum parente, de uma situação, da ideia de comunidade, mas o que se vê é que são comunidades não dialogantes, são subúrbios que vivem nas suas dinâmicas próprias, são centros urbanos que vivem nas suas dinâmicas próprias, são outros subúrbios, aqui já mais preocupantes, onde quem cai ali já não consegue sair dali, e tudo isto entrincheira a sociedade. E depois é nesta categorização toda, rentavelmente, eleitoralmente rentável, que o discurso é afinado através da inteligência artificial, dos algoritmos, tudo isto, onde o candidato vai àquele condado
não é ao Estado, é àquele condado dizer o que eles querem ouvir. E com isso ganhar 200 mil votos. As eleições nos Estados Unidos vão-se ganhar por menos do que isto. E provavelmente não vamos ter um vencedor a 5 de novembro. Por causa disto e por causa do sistema judicial para onde os partidos provavelmente também irão. E eu acho que vão os dois, se as margens forem muito curtas. Porque como o clima está montado, clima de atmosfera de falsidade por um lado, não é? Ainda hoje 70% dos militantes, simpatizantes do Partido Republicano não acreditam no resultado de 2020 e nunca acreditarão no próximo resultado, pior ainda. Se perderem, Se ganharem os democratas, eu acho que haverá uma tentação de impugnar, de ir para a justiça para averiguar a veracidade de zonas onde a máquina republicana trumpista tomou conta da averiguação dos resultados, chamados secretários de Estado dos processos eleitorais. E é aí que o Trump afinou, por exemplo, no caso da Geórgia em 2020, e o Secretário de Estado da Geórgia, só para concluir, recusou-se a pactuar com aquele telefonema, mas o que é facto é que há uma máquina montada para tentar de esforço que o resultado seja o resultado favorável. E eu acho que a tentação judicial pode estar montada a partir de 5 de novembro para qualquer um dos lados. E isso traz para os mercados, para a situação do dólar, para o alcance dos compromissos no Congresso, seja para a guerra da Ucrânia, seja para outras políticas públicas, uma paralisação daquele sistema. É um sistema que está em choque, pode ficar um sistema paralisado. É tudo mau. Só tenho notícias mais para dar. Ele estava a dizer que eu não vou poder Estou a dizer responder. que ele não vai poder responder. Vou Já ser falaste rápido. muito e a camisa não permite também. Não, é que temos que fechar. Ah, bem, eu vou fechar, deixa-me só responder. Vou fechar. Bem, eu deixei só. É sério, eu faço como no podias- Parlamento. Sim, deixa-me lá, Eles agora vou ser rápido. Olha, é só para dizer que sobre a questão da atenção. Há eu cito muitas vezes este início das manobras da Casa Branca, não sei se lembram do filme, que começa com uma citação que diz porque é que o cão abana a cauda, porque o cão é mais inteligente que a cauda. Se a cauda fosse mais inteligente que o cão, era a cauda que abanava o cão. E a grande inteligência da extrema-direita foi num tempo em que deixámos de ter um mercado da credibilidade para ter um mercado da atenção, incluindo na comunicação social, por causa das redes sociais, ser a cauda que abana o cão. E desse ponto de vista, devo dizer que eu, quando estava a falar das alianças, vou falar só de França muito rápido e depois passo para isto. A França, eu acho que é um preço que se pagou das alianças forçadas contra a extrema-direita, que se tornaram rapidamente em instrumentalizações da extrema-direita para se manter no poder. Coisa que eu acho que, aliás, teremos em Portugal nos próximos 4 anos. E o preço que se paga é este. É porque a alternativa deixa de ser... Este foi o preço que se pagou para ir engordando e mantendo no poder um poder que era impopular. E que mesmo assim ganhava eleições porque era a única alternativa. Quando deixou de ser a única alternativa, rapidamente a extrema-direita deixou de ser o principal problema, coisa que já se devia ter percebido desde o princípio. Eu acho que, de qualquer das formas, eu não sou nada fã de Mélenchon, mas Mélenchon conseguiu uma coisa que nenhuma esquerda europeia ainda tinha conseguido. Nós vemos os resultados nos subúrbios de Paris e percebemos que Mélenchon conseguiu disputar com a extrema-direita o voto de protesto e o voto o voto não é o mesmo voto, não disputa o mesmo voto, mas disputa esse lugar e, desse ponto de vista, é a melhor experiência na esquerda, não centro-esquerda, que existe em toda a Europa. Terminar só para dizer uma coisa sobre as alianças. Eu acho que a resistência à Tina, por assim dizer, onde ela se pode fazer melhor é dentro das cidades, hoje em dia. Porque estão, apesar de tudo, menos limitadas do ponto de vista político que estão os Estados nacionais. E é por isso que a luta sobre a habitação é a luta central, do meu ponto de vista, hoje, na Europa e no Ocidente, é a luta da habitação. Por fim, sobre a retórica. A retórica perdeu importância porque no mercado da atenção não há tempo para desenvolver um argumento.
Eu, na televisão, passo grande parte do tempo a pensar que frase é que eu disse que pode ser isoladamente utilizada para me destruir o meu argumento. Quando nós construímos um argumento desta forma, não há retórica que sobreviva. Quando cada frase tem que valer por si, é impossível a retórica sobreviver. E essa também é uma das razões que a comunicação da extrema-direita é muito mais eficaz, porque bastam passar sempre a mesma ideia, 2, 3 ideias, e elas nem têm que ter grande relação entre elas. Acho que foi rápido. Só uma coisinha, porque houve uma pergunta e eu recorro ao plenário, Sra. Presidente, que houve uma pergunta. O tempo está esgotadíssimo. Houve uma pergunta que não teve resposta. Não, sabe, Todas foram respondidas. não, aquela se foram os não extremistas que falharam. Não foi respondido. Não foi o Daniel, até o Daniel concorda. Não, eu acho que nem sempre, quando os extremistas descobrem uma maneira eficaz de conseguir os seus intentos, significa que tenham sido os não extremistas a falhar. Eu acho que houve muita gente que quis aquilo que aconteceu, por exemplo, em Portugal. Eu acho que Pedro Passos Coelho podia perfeitamente ter tirado o tapete a um candidato que já estava a dizer coisas que nunca tinham sido ditas em Portugal e que violava os estatutos, a carta de princípio do seu partido. Até o CDS, na altura, conseguiu sair daquela coligação e ele dizia: meu senhor, você já não é nosso candidato, e tinha sido mais difícil. Quer dizer, eu lembro-me quando o MAS, que não é um partido que eu gosto muito, e agora até nem sei se não é 2 partidos, foi ao Tribunal Constitucional ou nenhum, e tinha um problema nos estatutos, o Tribunal Constitucional obrigou-os a recolher as assinaturas outra vez. O Chega entregou assinaturas falsas, neste momento não se sabe quais é que são os estatutos válidos. Eu nunca vi o nosso sistema judicial, que às vezes tem tanta imaginação em inventar esquemas de corrupção de 2 ou 3 telefonemas, ter a imaginação suficiente para ver que era uma ameaça à democracia. Para finalizar, eu acho que nós deixámos que se criasse aqui uma coisa terrível. E tem a ver com a questão da retórica. Eu fui uma vez a um podcast de jovens estudantes. A última pergunta era: será que estamos condenados a viver pior do que os nossos pais? E eu disse que não. Não, há tantas coisas, avanço da técnica, vocês... Quer dizer, a história está nas mãos de cada geração, há tanta coisa para vocês fazerem. E no fim, quando ia a sair, eu disse: sabe que foi o primeiro, tinham ido lá todos as lideranças de partidos, todos os outros disseram que a gente ia viver pior do que os nossos pais. E aí eu pergunto: porquê? Porque é que nós, geração mais velha, deixámos que este discurso se criasse, deixássemos os jovens estarem convencidos que vão viver pior do que nós, e ninguém é capaz de dizer de que outra maneira é que seria possível. Não se admirem se dissermos às pessoas: não há dinheiro que chegue para todos, não há país que chegue para todos, não há mundo que chegue para todos, não há clima que chegue para todos. A primeira reação das pessoas não é estabelecer laços de solidariedade, é entrar em pânico, e nós estamos a auxiliar isso. Olha, muito obrigada. Foi quase 1h30, mas acho que